Olá, galera do Ande. Meu nome é Paulo Moisés, sou pastor da Igreja Batista Jardim Eldorado, e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre questões de introdução sobre o livro de Atos. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Pegando como paralelo o Antigo Testamento, nós temos livros como Josué, Ruth, Esther, Reis, Crônicas, vários livros históricos do Antigo Testamento narrando então a história de Israel. No Novo Testamento, tratando da igreja especificamente, nós temos somente o livro de Atos. Mas mesmo sendo um único livro, é um livro muito completo e de suma importância, porque sem ele nós não teríamos nenhuma informação sobre o início da igreja e os primeiros anos da sua expansão, saindo ali de Israel e alcançando todo o mundo conhecido, ok? Então, o assunto principal do livro de Atos é justamente o início da igreja. Então, o autor ele vai começar falando sobre os últimos momentos de Cristo após a sua ressurreição, no capítulo 1, e sua ascensão, até a primeira prisão de Paulo em Roma. O primeiro momento que Paulo, então, está preso ali em Roma. Ele vai terminar um pouquinho antes que Paulo seja julgado, então, por Nero, ok? Algo importante, então, sobre o livro de Atos é o fato de que o autor ele escreve, ele tem essa intenção de escrever historicamente usando a metodologia histórica do seu tempo. Isso ele faz muito bem. Vários historiadores, catedráticos da área da história, eles reconhecem no autor um historiador de primeira linha dentro dos parâmetros lógicos do seu tempo. A exemplo de Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do primeiro século, ou Filo, que também é um historiador, Filo de Alexandria. Ele também é judeu, mas ele vai escrever já dentro de um mundo mais helenístico, tá bom? E Lucas aparece e surge aí também como um historiador importante do primeiro século, narrando então, e o seu foco realmente é a igreja, okay? Algo interessante que tem a ver com o título, esse título geralmente aparece principalmente nas versões mais tradicionais, Atos dos Apóstolos. Quem usa esse título pela primeira vez é Irineu, um dos pais da igreja, que viveu ali por volta do ano 190 depois de Cristo, ok? Porém, principalmente hoje em dia, vários autores, por exemplo, Haley, ele vai destacar que Atos dos Apóstolos, especificamente dos Apóstolos, acaba não resumindo realmente o conteúdo do livro, uma vez que o foco não são os apóstolos. O livro não é um livro biográfico sobre os apóstolos, mas, como eu já disse, o assunto principal do livro é a igreja, seu início e a sua expansão. Só 2 apóstolos realmente vão ser descritos no livro, ainda que os demais sejam citados ali no primeiro capítulo, mas ele vai focar em 2 apóstolos, e nós vamos notar isso quando a gente falar um pouquinho sobre o conteúdo, principalmente dentro do esboço. Ok, outra coisa importante é a ligação de Atos com o Evangelho de Lucas. Ok? Então, se você lê o capítulo 1 do Evangelho de Lucas e lê o capítulo 1 de Atos, você vai notar uma grande semelhança. E isso faz com que a grande maioria dos historiadores, dos teólogos, assim por diante, entendam que o mesmo autor escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. A questão principal é quem, porque nem no Evangelho e nem no livro de Atos
o autor se identifica diretamente, não coloca assim como nas cartas, por exemplo, né? Paulo aos cristãos que vivem em Corinto, ou alguma coisa assim. O autor então não se identifica nem no Evangelho, nem em Atos. Como nós sabemos então o que foi Lucas? Uma das principais, há uma série de evidências, né, ou indícios para nos levar a que foi Lucas, mas um dos principais é justamente o testemunho dos pais da igreja. Praticamente todos os pais da igreja que comentaram tanto o livro quanto o evangelho, tanto o evangelho quanto o livro histórico, concordam que foi Lucas, aquele que Paulo identifica nas cartas como o amado médico, um dos companheiros de viagem de Paulo. Okay? Isso quanto às fontes externas, né? Eu posso citar algumas dessas evidências patrísticas, né? Por exemplo, o prólogo antimarcionita do Evangelho de Lucas, o fragmento muratoriano, isso tudo aí ainda no segundo século, né? Entre os anos 160 e 170 depois de Cristo. Também Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, entre outros, né? Vão testificar que Lucas, o médico amado, foi o autor, então, deste livro, assim como do Evangelho de Lucas. Uma coisa interessante é que muitos desses pais, e aí também vários estudantes modernos, eles entendem que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos como um único livro, e depois, por causa do tamanho, porque o rolo ficaria muito grande, né? Ele então divide em duas partes. Uma parte que vai falar sobre a vida de Jesus, né? E a outra parte, a segunda parte, que seria Atos, fala então sobre o corpo dele, né? Que é identificado como a noiva dele. Okay? Lucas então escreve esse livro provavelmente ali por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. Okay? Outra coisa importante também a respeito da introdução aqui para esse livro é o propósito. Então, tanto lendo o Evangelho de Lucas como o livro de Atos, nós vamos encontrar o mesmo propósito. Lucas escreve para Teófilo, né, ao que parece alguém importante ali na comunidade, e ele diz que ele quis escrever esses livros para dar uma informação, né, precisa e detalhada do que estava acontecendo ali em Jerusalém naqueles dias. E para isso, então, ele vai usar as testemunhas oculares, entre outras fontes, né? Então, o propósito de Lucas, como diz Hale, é que o livro foi escrito para explicar a emergência de uma comunhão religiosa mundial através da aceitação da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele quer mostrar como o Evangelho de Cristo, que começa ali sendo anunciado pelo próprio Jesus, né, com 12, 120, né, pouco tempo, chega a alcançar a todo mundo conhecido. Quanto à questão de esboço, nós podemos dividir o livro pelo menos em 5 partes. O prólogo, a introdução, e aí ele vai concentrar então na igreja de Jerusalém. E como eu disse, quando ele está falando sobre a igreja de Jerusalém, que vai até o capítulo 6, versículo 7, o apóstolo principal aí na narrativa é Pedro. É aquele que Jesus disse que ele que seria aquele que teria chaves e tal, né, indicando a liderança que Pedro exerceria, né? Então o foco recai sobre Pedro aí, do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 7. Do capítulo 6, versículo 8 até o 19 e 20, ele vai falar sobre a igreja gentílica, né? E aí nós vamos ter então o apóstolo Paulo como o personagem principal aí. E ele termina então o capítulo 19, 21 até o 28 e 31, falando dessa última viagem de Paulo para Roma, onde Paulo então fica ali, o livro termina com a moradia de Paulo, a estadia de Paulo em Roma, esperando o julgamento
de Nero, ok? Então, por hoje é isso. Deus abençoe a todos e até a próxima.